Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui com esse casal maravilhoso, presbítero Michael e irmã Dayana, na gravação de mais um bate-papo do Voz de Fé. Esse casal maravilhoso estará aqui conosco contando algumas experiências bem legais da vida deles. Irmão Michael, irmã Dayana, eu quero deixar aqui esse tempo disponível para vocês se apresentarem. Pode ficar à vontade. É, o Parte do Senhor, né? Boa noite. É um prazer, né? Poder estar aqui e agradecer pelo convite, né? Poder estar aqui nessa noite, falando, né? Um pouquinho da nossa experiência, da nossa vida e compartilhando, né? Com você, com os nossos irmãos, nossos amigos também estão acompanhando, né? O programa tem acompanhado e espero que a gente possa contribuir, né? Para a vida de muitas pessoas que vão estar assistindo e quero aqui deixar a nossa gratidão, né, por poder ter esse espaço de poder compartilhar aqui experiências. Experiências, eu acredito que serão muito boas compartilhar com cada um de vocês. Muito obrigado, irmã Dayana. Obrigada. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Também quero agradecer pela oportunidade de estarmos aqui. Meu nome é Dayana. Agradeço o nosso amigo Samuel pelo convite, me sinto honrada pelo convite e feliz, né, fazer parte desse programa Vozes de Fé, um bate-papo. Também espero que a gente possa contribuir, né, com a nossa história de vida, nossa experiência, que nós temos muito a somar. E louvo a Deus pela nossa igreja estar abrindo, né, dando esse espaço, a Assembleia de Deus dando esse espaço para podermos compartilhar histórias de vida e de fé também, né? Perfeito, perfeito. Vocês foram convidados hoje aqui, né? Convocados praticamente, né, Presbítero Mike? Para compartilhar com nossos irmãos, por quem tá vendo esse vídeo, quem sabe pela primeira vez, ter essa curiosidade de nos acompanhar no bate-papo Vozes de Fé. O intuito realmente é esse, trazer histórias, trazer testemunhos, trazer profissionais, trazer pessoas que venham aqui contar como através da sua vida, situações que acontecem na sua vida, como conseguiram vencer, quem sabe, determinados desafios, né? E produzir fé nos nossos irmãos que estão assistindo conosco. Já fizeram uma breve apresentação aí, mas eu acho assim, para a gente começar e chegar aonde nós queremos chegar, eu queria que vocês aí se apresentassem rapidinho como casal. Casal Michael e Diana, tem uma sigla assim, tem alguma coisa assim? Não, Como é? não tem sigla, não. Não, não tem sigla? Mas assim, quero, antes de compartilhar aqui a nossa história, né, nossas experiências, parabenizar também, né, pelo projeto, um projeto muito lindo. Eu fiquei muito feliz quando eu soube do projeto, né, que abre espaço para que a gente possa falar, né, compartilhar, como a Dayana falou, até mesmo a questão da fé, né. Então isso é muito legal, muito feliz mesmo pelo projeto, Perfeito. uma benção para nossas vidas. E assim, não temos uma sigla não, Samuel, mas nós nos Uma conhecemos, música, um lugar, nós nos conhecemos na UMADEB, né? uma Deb. Verdade. Conheço. Eu acho que a maioria dos casais da igreja se conheceram na UMADEB e com a gente não foi diferente. A gente se conheceu na UMADEB e construímos, Dayana, qualquer coisa a senhora pode falar, tá bom? Pode ficar à Sete. vontade. nós construímos a nossa história, né? Nos conhecemos e namoramos. Qual foi o dia que vocês se conheceram? E Tô brincando, vai, continua. aí é pesado, né? Mas assim, nos conhecemos e namoramos, noivamos e casamos. E graças a Deus, tudo dentro dos planos do Senhor. E Deus tem nos abençoado de uma forma muito especial. Construímos a nossa vida, né, o nosso casamento e vieram os filhos abençoados, né, Dois. fruto desse relacionamento, desse amor que o Senhor ele nos uniu de uma forma muito especial. Nós nos sentimos assim privilegiados, né, e abençoados por Deus, né, por ter participado desse projeto, que é um projeto de Deus para a nossa vida, que é a família, né, o casamento. Então, assim, a nossa história, toda ela é dentro da igreja, né, servindo ao Senhor. Nos conhecemos, como disse, no grupo de jovens, servindo a Deus.
E até aqui Deus tem nos abençoado de uma forma muito especial. Verdade. Perfeito, já deu até uma mensagem aí, né? Deu até uma mensagem, inclusive, a gente faz parte da coordenação, né, do curso teológico, do projeto que veio aí da nossa Comiadepa, né? E no final da aula, eu fui questionado por alguns alunos. Um casal de alunos chegaram lá e vieram me perguntar sobre o jogo desigual, né? É um tema bem interessante. É um tema bem interessante. Eu acho muito legal quando vocês vêm aqui e conseguem falar que daqui de dentro, né? De dentro da casa, daqui de perto, vocês conseguiram. Isso daí é uma Inclusive, mensagem muito eu importante. sempre tenho uma fala assim com os jovens, né, com os adolescentes, uma parte da nossa experiência assim com trabalhos, com liderança dentro da igreja, ela foi bem dedicada assim para jovens e para adolescentes. Eu sempre tenho uma fala assim para o jovem, para o adolescente que dentro da casa do Senhor tem tudo que o jovem precisa para ser feliz. Ele não precisa ir lá fora para buscar nada de felicidade. Aqui dentro da casa do Senhor tem tudo que ele precisa para ser feliz, né? Aqui dentro tem jovens, né, meninas abençoadas, rapazes muito abençoados, que eu tenho certeza que vai dar um bom casamento, a construção de uma boa família. E tem tudo que o jovem precisa dentro da casa do Senhor. Ele não precisa lá fora buscar nada. Perfeito. Irmã Dayana, vamos agora falar do primeiro fruto. Samuel. Meu xará. Isso. Me diga aí, quantos anos Samuel tem? Bom, nós temos o Samuel e a Esther, né? Isso. Samuel, ele tem 11 anos já. Um rapazinho, né? Muito especial para nós, um presente de Deus, né? Isso é incontestável. E um ano depois, quando Samuel completou um ano, já veio a Esther. Foi bem rápido, assim, um atrás do outro. Realmente, é. Mas tivemos muitos desafios, Muitos né? desafios. Muitos desafios, principalmente porque o Samuel sempre foi uma criança normal, né? Nos primeiros meses, correspondia a estímulos, olhava, tudo bem. Se a gente falasse com ele, ele olhava, ele já balbuciava algumas palavras, né? Mas de um certo período, quando ele completou um ano, parece que tudo isso parou, sabe? Houve um freio assim. Não sei, inclusive, a gente conversa muito sobre isso, que foi desde o momento em que ele teve dois episódios de convulsões. Quando ele completou um ano, ele teve uma convulsão, um mês ou 2 meses depois ele teve outra. E desde então ele mudou. Ele começou a se retrair, ele passou a não corresponder mais estímulos, balbuciar algumas palavras, não balbuciava mais. Se a gente chamasse, ele não mantinha contato visual, ele sempre começou a se fechar no mundo dele. E aí eu percebi assim que tinha algo de errado, né? Sempre percebia porque a mãe sente, né? Desde então, desde cedo. Mas a gente começou a procurar, né? A minha mãe, ela era professora na época, trabalhava com educação especial. Minha irmã também. E então elas falavam, minha filha, olha, Samuel tem uns traços de autismo, né? Talvez ele seja uma criança com TEA. E eu nem sabia no período, eu não sabia nem o que era Era isso que eu ia TEA, perguntar pra você, se você já né? tinha um convívio, já conhecia algo assim. A gente ouvia até falar, né, de autismo, mas como é sempre assim, né? Quando a gente tem alguém dentro de casa, a gente passa a se interessar mais pelo assunto. Mas como Sim. nós não tínhamos ninguém, nenhum episódio de autismo na família, né, a gente não buscava informação. Então, desde então, eu comecei a pesquisar mais, o Maico também, eu mais ainda. Porque confesso, assim, que o Maico nunca quis, meu esposo está aqui, né? Ele sempre dizia, não, meu filho não tem nada, meu filho é uma criança normal. É E porque eu sempre, eu percebia que o Samuel, já vou dar um espaço para você não. Eu percebia que o Samuel, ele tinha comportamentos diferentes, estereotipias, tipo, quando ele era contrariado, ele se sentava no chão e fazia esse movimento, né, de trás para frente. E eu percebia que isso não era normal. Quando ele queria alguma coisa, ele pegava na nossa mão e colocava onde ele queria. Ele não pegava, ele não apontava. Então eu percebia, 1 ano, 2 anos, era desse jeito.
Então, Samuel não falava e Essa era uma próxima pergunta. Quanto tempo vocês, do tempo que vocês é, começaram a perceber até o momento em que vocês realmente, é, que digamos que foi diagnosticado? Ele foi diagnosticado com 3 anos, né? 3 anos. 3 anos de idade. Mas desde um ano e pouco, 2 anos, a Dayana já começou a perceber, né? E como ela falou assim, a aceitação para mim foi mais difícil e demorada, né? Porque, assim, tudo vai bem na sua vida. Sim, Vem seu primeiro filho, imagina assim, vem um primeiro filho, tá tudo caminhando muito bem, você está muito feliz. E no decorrer da história, você recebe um diagnóstico, que você tem um filho autista. Nosso chão, assim, perdemos o chão. Entendeu? Você nunca espera que seu filho vai ter algum problema, seu filho vai ser especial. Você não espera isso, né? Então, quando nós recebemos o diagnóstico, foi uma barra, assim, muito pesada, muito difícil. Então, para mim aceitar, nós tivemos muitos problemas, assim, eu com a Dayana, por ela ter já um conhecimento também na área, a família dela tem muito conhecimento na área de educação especial, né? Então, a Dayana já teve uma facilidade maior para entender e para aceitar. Eu não aceitava. Sei que não. Então, isso foi gerando alguns conflitos, né? E veio o período do diagnóstico, foi bem difícil receber o diagnóstico, assim. Para mim foi muito dolorido, muito doloroso, foi muito difícil mesmo. Mas chegou um momento que, entre esses conflitos, essa questão de aceitação, eu percebi que o Samuel precisava de mim, né? verdade. Foi um momento que eu percebi que, do jeito que eu estava não aceitando, eu não estava contribuindo, eu não estava ajudando. Muito pelo contrário, a gente estava ficando numa situação muito difícil. Então, eu tive que correr, pesquisar. Aí, bem aí, entra uma pessoa que foi fundamental na nossa vida, né? Assim, era uma pessoa que a gente tinha uma referência, assim, onde a gente correu muitas vezes, bateu nessa porta, assim, em busca de informação, que foi a Nilda, né? Minha amiga Nilda. E ela nos ajudou muito, né? Com informação, com orientação, com uma palavra certa no momento certo. E a minha cunhada Tiziana também, ela foram pessoas assim que no início assim, quando tudo isso era novo para gente, né? A gente não sabia nem como lidar, o que era o autismo. Então a gente teve que bater nessas portas e pedir ajuda, né? Então foi um momento muito difícil, né? Hoje para gente é muito tranquilo assim falar nesse assunto, nessa temática, fazer essa abordagem. A gente tem sido procurado por muitos pais, né, que estão recebendo o diagnóstico dos filhos ou que estão com suspeita de que o filho é autista e a gente tem ajudado muito. Hoje é muito tranquilo para a gente falar, mas já foi assim um assunto muito difícil para a gente, né? Mas hoje, graças a Deus, a gente conseguiu estabilizar, né, Daiana, a questão do Samuel. Mas quando eu recebi o diagnóstico, assim, que foi dado que o Samuel era autista, né? E veio assim de uma forma muito pesada, sabe, Samuel? eu já quero destacar aqui que a tua fala ela é tão importante. Não sei se você consegue compreender isso, mas a tua fala como pai, ela é muito importante. Eu acredito sim que a forma como você colocou da sua dificuldade de entender, de compreender, isso é para todos os casais. Todos os casais passaram por isso, né? Uhum. Só que diferente, Mandaia, tem alguns casais que infelizmente o pai, ele não tem essa força. Ele abandona a esposa. O pai, ele não tem essa coragem. O pai, ele não tem essa percepção da importância dele nessa batalha, né? Que tem que ser os dois juntos. E, infelizmente, muitos pais, como você colocou, abandonam realmente. É. Isso é algo muito pesado de ser falado, algo muito crítico. Mas, assim, vocês já citaram aqui nome de pessoas e também, né? A Nilda. Nilda é uma grande amiga nossa aí que tem, é um ponto de referência mesmo em Barcarena. Um dos pontos, né, que hoje a gente já tem grupos grupos de apoio, grupos que estão se levantando realmente e acredito que vai melhorar daqui para frente. Aí a gente pede que isso melhore, aí eu deixo a palavra para você. Assim, ainda falando desse período do diagnóstico, é Sim. importante, assim, mencionar, né, que
para mim, o diagnóstico não foi um choque tão grande, porque eu já me preparava psicologicamente para esse diagnóstico. Mas pro Michael ele já falou, né, da experiência dele que para ele não aceitava. Só que assim, lidar com isso, a mãe, o pai, lidar com essa situação é desesperador, porque é tipo assim, a gente achar que é incapaz, que a gente não vai conseguir lidar com aquilo, por não conhecer, né? E achar assim, não dou conta, não vou conseguir segurar esse fardo, porque é pesado. E assim, os olhares na sociedade, quando a gente ia até mesmo para a igreja. E eu não culpo assim os irmãos na igreja há uns 9 anos atrás, né, que não se falava tanto em autismo. Era muito velado, não era muito falado, né? Não se conhecia muito sobre isso, não se falava muito sobre isso. Então, nem nós não tínhamos conhecimento, e assim, muitas pessoas também não tinham. Então, quando vi o Samuel é, com a sua hiperatividade, porque ele era hiperativo, né? Hoje, se você olhar para ele, você não diz que talvez, aparentemente, né, o Samuel não é autista. Tem gente que fala assim, não, o Samuel não tem autismo, porque o autismo ele não é cara, ele é comportamental, Perfeito. né? Não é você olhar e ver. Ele é o comportamento, principalmente a interação social que ela existe uma dificuldade de interação social, principalmente. Mas, assim, olhar os olhares, ver os olhares das pessoas me reprovando enquanto mãe, quando Samuel se jogava no chão, se descabelava, ele não parava nem um segundo na igreja, né? A gente levava ele para a igreja, As programações da família. na Às família. vezes precisava se criar toda uma estrutura Assim, para que a gente participasse 5 minutos, 10 minutos, uma programação em família, a e a gente gente tinha que tinha que sair. sair mais cedo, porque não dava. Era muito difícil. Tinha. Então era muito triste, porque eu chegava em casa, muitas vezes cheguei chorando em casa, desesperada, e dizer assim, até cheguei a pensar em nem ir mais para a igreja, por conta do comportamento do Samuel e dos olhares que eu recebia. Talvez as pessoas olhassem e dissessem, essa mãe não soube educar, esse menino é mal criado, ele não obedece, ele é desobediente. Então as pessoas não conheciam, nem mesmo nós não sabíamos, porque ainda não tínhamos o diagnóstico nesse período, né? O Samuel era muito hiperativo, até uns 3 anos, nem nós não sabíamos, mas eu sabia que Samuel tinha algo diferente, né? Então, até a gente antes de receber e quando recebemos também o autismo foi muito difícil, porque sempre o olhar cai muito sobre a mãe, né? A educação. Eu sei que o pai, ele participa, claro, o Michael principalmente, ele sempre foi muito parceiro nesse sentido. Mas eu me sentia mal pelas pessoas que me olhavam, me reprovando, porque achavam que eu não tinha educado Samuel da melhor forma possível, né? Pra ele saber se comportar melhor nos ambientes. Então, assim, hoje a gente vê muita informação, divulgação sobre o autismo. Então, as pessoas conhecem, mesmo sem ir, até mesmo sem ir pesquisar, mas ainda falta, né? Muita informação. Essa seria uma pergunta, né? Isso. Essa seria uma pergunta. Agora, Olha o que tem aqui na tela, você já viu? Já, que legal. Já viram aí? agora, só que assim, Samuel, a gente também nós abraçamos a causa, né? A gente correu, foi para cima, foi em busca de informação, trouxemos informação para a igreja, né? Que é o nosso, esse é nosso principal ambiente, né? É a igreja. Hoje, graças a Deus, e a gente acompanhou também o trabalho que a igreja já vem desenvolvendo, passou a desenvolver, né? Assim, eu sempre fui abraçado pelos meus amigos, pela família, pela igreja, e a igreja, assim, abraçou a causa nossa num momento, assim, muito difícil para a gente. Mas a igreja, ela abraçou a causa e passou a realizar um trabalho de inclusão, porque foi crescendo o número de autistas, né? Foi aparecendo. E também, assim, a gente nunca se escondeu, né? A gente nunca privou o Samuel. Onde a gente estava, o Samuel estava lá com a gente. E chegou no ambiente e eu sempre apresentei. Olha, meu filho, ele é autista. Os meus amigos me recebiam nas suas casas, mas todo mundo tinha consciência, tinha ciência de que o Samuel é autista. No ambiente de igreja, sempre fiz questão e sempre falei abertamente sobre o assunto. Depois que eu me recuperei daquela fase de não aceitar, eu abracei. E como eu falava que o Samuel era autista, eu divulgava isso para as pessoas que não sabiam, as pessoas começaram a entender, mas o que é autismo? Aí eu ia explicar,
o que era o autismo e por que que ele agia daquela forma. Então, a aceitação das pessoas com o comportamento do Samuel ficou bem tranquilo. As pessoas já entendiam, não, e já tinham mais atenção, mais cuidado, então tornou a vida do Samuel também mais fácil e deu a possibilidade de outras mães ver, né, e perceber alguma diferença no seu filho e procurar um tratamento, porque as pessoas chegavam, não, seu filho é autista? Poxa, meu filho tem um comportamento parecido com o dele. E a gente já começou a se envolver também em outros assuntos, né? Bem, aí eu encontrei a irmã Francisca Bahia, né, desenvolvendo um trabalho de inclusão social com os surdos, né, pioneira nesse trabalho, e a gente já encostou na irmã Francisca e começamos também a procurar meios para a gente incluir os autistas. Não só porque eu tenho um filho autista, mas porque muitos irmãos, né, muitas famílias também foram descobrindo, foram tendo o diagnóstico dos seus filhos e a gente percebeu que tinha uma demanda grande e uma necessidade. Então a gente começou a conquistar um espaço. Hoje nós temos uma igreja super acolhedora, né, que faz um trabalho de inclusão social, né, e um trabalho muito bom, né, tem sempre está avançando, né, cada vez mais. Não era assim, né, o trabalho, mas hoje está avançando. A gente se sente muito abraçado pela igreja, pela nossa liderança, principalmente pelo nosso pastor que nos compreendeu, nos entendeu no momento que a gente mais precisava, né? Deu as mãos e disse, não, fique tranquilo, que aqui o espaço a gente vai adequar. Hoje, que o Tempo Central, né, há 2 anos atrás, não tinha um trabalho acústico, né, para bateria, o som da bateria era altíssimo, né? A gente foi, São detalhes, trabalhou, né, que precisam ser observados. exatamente. Então, hoje a gente tem assim esse trabalho. A gente tem um trabalho com os surdos, né? Tem um trabalho com autistas, né? As congregações já estão fazendo adaptação, né, do material, fazendo um trabalho lúdico, né, material lúdico, justamente para atender os nossos autistas. Então, isso nos deixa assim muito feliz, né? E ver que a nossa luta também, ela tem, tem surtido efeito, tem alcançado, tem conquistado um espaço. Então, hoje, assim, é bem tranquilo para a gente falar no assunto. Hoje é bem tranquilo. Perfeito. Eu queria que o João Júnior colocasse novamente a imagem aqui. Eu queria que vocês colocassem um pouco da importância, né? A gente já conversou, pode ser até redundante de uma forma, mas para a gente intensificar a importância de falarmos sobre o tema, a importância que a gente já colocou. A nossa igreja ela tem feito um trabalho, sim, mas que a gente pudesse intensificar um pouco mais essa fala sobre o Dia Mundial, né, da conscientização do autismo, a importância, né? Vocês como pais, como a irmã Dayana colocou muito bem aqui, que ela se sentia, né, o sentimento dela, e isso tudo faz parte, né? Isso tudo faz parte, são detalhes que às vezes um olhar, né, irmã Dayana? Às Uhum. vezes um olhar, uma forma de tratar, então são coisas assim que ficam, né? Que marcam. Então eu queria que vocês falassem um pouco mais até para, digo assim, a gente começa da nossa casa, né? A gente começa da nossa casa, da nossa igreja e que as outras igrejas também, porque a gente está sendo acompanhado não só pela nossa igreja, entendeu? O objetivo aqui é que diversas igrejas, diversas pessoas de qualquer meio social possa assistir às nossas programações e despertar nela o desejo, a fé e diversos sentidos, né, sobre isso. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre a importância de nós tratarmos sobre esse assunto dentro da igreja. Sim, o ano passado foi realizado aqui no Tempo Central um culto, né, alusivo ao Mundial da Conscientização do Autismo, né? Foi trabalhado aqui, foi um culto bem interessante, muito legal mesmo, muito abençoado, edificou muitas vidas. A gente contou nosso testemunho, né, uma parte do nosso testemunho, e a gente recebeu um retorno assim, muito grande, né, das pessoas. Então, assim, eu acho que as pessoas elas vão onde elas se sentem abraçadas, onde se sente compreendido e entendido. Não é fácil, você ir em uma congregação, você ir em uma igreja, as pessoas elas vão ficar te olhando, as pessoas elas vão ficar te olhando diferente porque a tua criança ela não se comporta, porque o teu filho não se comporta, como a Dayana falou sobre a experiência com o Samuel, né? Então hoje assim, quanto mais a gente falar, né, sobre a causa,
vai despertar mais pessoas e vai conquistar um espaço maior, vai tornar a vida das nossas crianças autistas mais tranquila, mais fácil, né? Mais aceitável também e mais inclusiva. E assim, eu vejo que hoje a nossa igreja, ela é hoje, inclusive, a temática desse ano, né? Uma igreja acolhedora. E eu vejo, assim, um interesse muito maior das pessoas, dos irmãos, das irmãs na igreja, em respeitar, em dar aquele apoio, aquela parceria. Por mais que eles não tenham aquele conhecimento técnico, que não tem como, né? Todo mundo tem o conhecimento técnico de como validar, interferir, não tem. Mas só o fato de respeitar, né, aquele momento e de procurar ajudar de alguma forma já é muita coisa, né? E a gente vê, assim, os irmãos envolvidos, pelo menos aqui na nossa igreja, a maioria Procurar conhece o Samuel. conhecimento, procurar saber sobre o tema, né? É muito Eles procuram importante. se informar mais, Hoje né? eu acho assim que o Samuel ele é mais conhecido do que nós dois. Ele é Todo mundo muito na conhece o Samuel. escola, nos Na escola, lugares. na igreja, em Tem todo gente que. lugar. E Samuel, às vezes eu olho, eu nem conheço, mas eu, oi, tá bem, Samuel. Isso me deixa muito feliz mesmo. É, Aceitação, cuidado, carinho das pessoas, né? Nos ajudar, tudo isso é muito importante, Samuel. É muito importante para uma família. já mudou, né? Porque eu já tive alguns episódios aqui na nossa igreja, alguns anos atrás, de uma senhora que tratou mal o Samuel até a ponto de empurrar ele, empurrar mesmo, dentro da igreja. E eu fiquei muito triste, cheguei em casa até chorando. Eu tentei falar com ela, mas eu não consegui, porque ela estava muito aborrecida com o comportamento do Samuel. E eu cheguei em casa falando pro Mike, que ele não sabe, ele não estava no momento, né? E eu expliquei. Aí eu falei, aí ele me disse assim, calma. Talvez ela não entenda, ela não conhece, ela não percebeu que o Samuel tem uma dificuldade, que ele tem, né, o autismo. Mas assim, eu não consegui explicar para ela porque eu já fiquei triste pela atitude dela ter empurrado o Samuel, porque ele estava em pé no banco, né? Então, assim, esses episódios foram bem isolados, mas hoje eu não vejo isso. Eu vejo, assim, uma igreja realmente buscando a compreensão, o respeito, ajudar de alguma forma, principalmente. Eu vi aqui que em uma parte do texto que estava ali, né? A última palavra bem assim, aprender com ele todos os dias. Então, tipo assim, na sua fala você me mostra assim, olha, você cheguei com essa situação e o seu esposo conseguiu ter uma visão. Então, o que acontece? O sentido da empatia, ele aflorou aí de uma forma muito grande. Então, são detalhes que vão moldando até o caráter de vocês, né? São detalhes que vão moldando cada vez mais o caráter de vocês, abrindo a visão de vocês para que vocês possam. É uma missão que ela foi dada a vocês que se estende, que não fica só no filho de vocês, mas Exatamente. que se espalha por toda uma sociedade, né? E assim, esse nosso olhar, pelo menos eu vejo assim, o meu olhar, não só para pessoas, crianças, autistas, mas para as outras deficiências, né? Sim, A sim. gente tem um olhar mais sensível, a gente se solidariza com a causa das outras deficiências, seja qual forem, né? E por isso que a gente fala, a gente aprende com Samuel todos os dias. A gente aprende a ser pessoas melhores, mais compreensivas, mais que buscam ouvir melhor. E assim, o autismo, ele tem as suas diferenças, né? E, e é isso que torna especial eles. Cada um tem uma especificidade, uma habilidade que precisa ser desenvolvida. E os pais, eles precisam, né, buscar ajuda para desenvolver essa habilidade que o seu filho tem, porque eles têm. E quando você não busca ajudar, desenvolver de alguma forma, ele fica mais retraído, ele se isola e fica muito mais difícil até de comunicação. Já estou indo até por outro rumo aqui, no caso da superação do Samuel, né? Porque o Samuel, tem gente que olha e diz assim, como aconteceu isso? Porque ele não falava, ele não verbalizava. Até 3 anos ele não dizia uma palavra, Na né? verdade, assim, como o diagnóstico para a gente foi desesperador. É, isso. Porque, assim, quem foi dar o diagnóstico, ela foi infeliz, assim, não sei se seria feliz, mas ela disse assim, olha, não crie nenhuma expectativa quanto Samuel falar. Ele pode até mesmo não falar,
sei que ele pode falar, mas não cria essa expectativa para você não se frustrar. Isso aí para mim foi desesperador, eu já estava frustrado. Estava arrasado, desesperado já, porque receber uma palavra assim, dessa forma. Eu sei que eu também não poderia, como eu recebi aquela palavra, não tinha conhecimento nenhum, né, sobre o autismo, não tinha nenhuma ideia. E receber um diagnóstico, uma palavra desse grau, assim, foi bem pesado, né? Mas hoje, assim, como a Dayana falou, as superações, porque assim, para quem tem um filho autista, as pequenas conquistas, Samuel, aquilo Sim, que é muito insignificante para algumas para pessoas. outras pessoas, para a gente é Top. gigantesca. A gente comemora, a gente fica muito feliz. São pequenos avanços que a gente comemora muito. Coisas que passam despercebidas em outras famílias, mas para a gente é muito grande, né? Então, hoje, assim, Samuel, ele fala, e fala muito. Você conhece, convive, Conheço, meu amigo Samuel, conheço. e fala muito. E, assim, eu louvo a Deus, porque também, junto conosco nessa batalha, né, entrou a Esther, É, nossa filha, que tem 9 anos hoje, né? E para ela também não foi muito fácil. Eu acredito que não é fácil ter um irmão autista, né? Mas a Esté, ela contribui muito assim para a vida do verdade. Samuel. A gente acabou pegando uma atenção que seria para ela ainda como criança, como bebê, a gente Sim. deu para Samuel e ela consegue entender isso. Ela consegue dizer, não, pai, eu entendo que o meu irmão tem algumas dificuldades. Por um É, tempo ela não entendia, ela não aceitava. mas hoje ela já Hoje diz, ela hoje já. ela defende o Samuel, né? Ela entende isso, que ele faz isso porque ele tem algumas dificuldades, ela fala. Meu irmão é autista, ela fala para as pessoas, né? Ele mesmo fala, Defende ele. ele mesmo às vezes se justifica, Samuel. E por que você fez isso? Ele diz, porque eu sou autista. Você não sabe que eu sou um autista? Ele fala isso, né? Então hoje, para a gente, sim, os avanços do Samuel foram grandes. Ele fala inglês, né? Fala português, e assim, um menino que tem se desenvolvido muito e a gente tem agradecido muito a Deus, porque é o cumprimento também de uma promessa de Deus para nossa vida. Eu lembro, Samuel, quando eu estava muito aflito, né, com esse diagnóstico assim desesperador que foi, porque eu te falei a forma que a pessoa passou para a gente o diagnóstico, nos deu o diagnóstico dele. E Deus, uma vez, ele falou comigo que ele surpreenderia a medicina. Ele iria surpreender a medicina. E, de fato, quando os meses se passaram, né? E a gente foi chamado, assim, por uma profissional da área e disse assim, olha, vocês estão levando o Samuel para fazer o tratamento fora? Aonde? Porque o avanço dele aqui tem sido Impressionante. impressionante. Nós somos impressionados como ele tem avançado, né? E eu glorifiquei a Deus porque o Senhor ele tem a cada dia assim cumprido essa promessa na nossa vida e nós não desistimos. Nós lutamos juntos, nós nos unimos, né? Dayana, família, amigos, como eu falei, a gente sempre foi chegando apoio de muitas pessoas, né? Então hoje a gente conseguiu vencer muitos obstáculos e eu devo ressaltar que se eu tivesse que viver tudo de novo, eu viveria com a mesma intensidade. Eu lutaria da mesma forma pelos direitos do meu filho, eu lutaria da mesma forma pelos avanços dele e comemoraria das mesmas formas os pequenos avanços que ele teve, faria tudo de novo. Porque eu acredito que ser pai de um autista, ser mãe de um autista não é fácil. Mas o amor, né, a responsabilidade, como você falou, a missão que nos foi dada, né, o Senhor ele nos capacitou, ele nos fortaleceu a cada dia para que a gente vencesse e nós mesmos nos superássemos. Nós achamos que nós não éramos capazes. E hoje nós estamos aqui falando desse assunto, às vezes até nos emociona, mas a gente engrandece a Deus, porque foi Ele que nos preparou para esse desafio. E se você me perguntar qual foi o seu maior desafio na sua vida, meu maior desafio, minha maior superação é o Samuel, é o Samuelzinho. E ele tem nos ensinado muita coisa. Nos moldou, nos ensinou a ser uma pessoa melhor, um ser humano melhor, com um olhar mais atencioso para as causas, para as pequenas causas, para os pequenos detalhes que estão em nossa volta.
O Samuel nos ensinou e nos ensina todo dia. Todo dia ele nos ensina. Presbítero, na fala de vocês aqui, eu estou ouvindo tudinho, né, e prestando bastante atenção. E é interessante que as pessoas que estão assistindo aqui, que estão passando por essa mesma situação, e falam assim, ah, mas eles estão, quem sabe, até romantizando muito o que aconteceu. Não. A intenção realmente aqui é trazer essa fé, né? Encorajar, motivar. Porque, como você disse, você teve que tomar uma decisão, e a decisão foi lutar pelo bem ou pela melhora, né, de Samuel. Isso. Lutar pelo bem ou pela melhora, porque assim como a irmã já colocou aqui, existe alguns procedimentos, existe tratamentos, existe forma que podem ajudar ele a ficar cada vez mais, digamos, como é a palavra? Independente de uma certa forma, Sim. né? E a gente precisa avançar um pouco mais nisso. Eu acho assim, interessante que, a princípio, nós começamos, ia o cabeleireiro em casa, cortar o cabelo do Samuel, porque era muito difícil, né? Era eu que cortava, né? E depois o cabeleireiro começou em casa, e depois nós começamos a ir no salão. E o meu sonho era ir com meu filho no salão, cortar meu cabelo, ele cortar o cabelo dele, como todo pai faz com seu filho, né? Você sonha isso, você sonha muitas coisas para fazer com o seu filho. E foi muito emocionante, como eu te falei, as pequenas conquistas, pode ser bobo para alguém, mas para a gente foi muito especial, Perfeito. né? Então, quando eu comecei a conseguir com o Samuel no salão, cortar o cabelo, né? Eu posso falar aqui do nosso querido irmão Clóvis Júnior, né? Com Que é certeza. sempre muito paciente e atencioso, né? Nos atendeu muito bem. E ele acompanhou esse momento. E comecei a ir com o Samuel. Aí, a princípio, eu segurava assim o ouvido do Samuel por causa do barulho da máquina. Mas um dia foi muito emocionante, Samuel, porque quando eu fui ajudar, ele disse: Não, pai, o Samuel, falando em terceira pessoa, né, o Samuel vai cortar o cabelo sozinho, porque eu já sou um rapaz. Aí você vai ficar sentado bem aí, e o Samuel vai cortar o cabelo sozinho. E eu queria mesmo ajudar. Ele disse: Não, pai, por favor, Não fique precisa. não precisa, fica sentado que eu já sou um rapazinho, vou cortar o cabelo sozinho. E ele, independente, né, cortou o cabelo e eu ali querendo ajudar e dizendo que não. O irmão Júnior cortou o cabelo dele, bem tranquilo, bem normal. E hoje eu já posso até deixar ele lá no salão e ir em algum lugar. E quando eu voltar, ele já está com o cabelo cortado, né? É, Então, são coisas assim, são avanços, né? Que o Samuel progrediu, ele avançou, e hoje ele é um menino muito independente. Menino muito independente mesmo. Perfeito. Quero agradecer já ao Clóvis, que atende ali na São Francisco com a João Gaia. Agradecer a pizza que ele vai mandar pra gente também, né? Deus abençoe. E assim, eu tô muito feliz, mesmo, por vocês terem aceito, tá? Estar aqui conosco de uma forma, como eu falei, de uma forma bem leve, trazer isso, porque quando a gente coloca, né, nossos desafios, nossa missão no Senhor, ele faz com que seja leve, né? E estando debaixo da presença de Deus, debaixo da direção de Deus, compreendendo, né? Às vezes, quem sabe lá no início, né, até não compreendendo tanto, né? Mas hoje já compreendendo bastante, levando essa missão para frente. Como eu já falei para vocês, eu acredito muito que isso não é só para vocês. Acredito que isso muito é para a sociedade, é para vocês levarem essa fé, essa força para muitas pessoas, para muitos corações. E em nome da nossa equipe, agradecer vocês, tá, por estarem fazendo parte da história do Vozes de Fé, né, sendo uma das primeiras pessoas a falar sobre o tema autismo aqui neste programa. E eu queria destinar um tempo para vocês, para que vocês possam fazer os agradecimentos. é, eu quero falar assim para as pessoas que estão nos ouvindo no programa, né? Esse programa de fé. E o meu recado é o seguinte, que vocês que estão vivendo, se de repente alguém que esteja nos ouvindo, está vivendo esse momento do diagnóstico, e a gente fala que é aquela fase do luto, né? De achar que não vai conseguir, que é a fase do desespero, que não sabe lidar com aquela situação, porque tudo é novo. Faz parte, né? Faz parte, porque você se sente incapaz, você não conhece, é o novo, né? Tudo que é desconhecido, a gente
tem uma certa retração, né? Retraimento, Rejeição. uma rejeição, enfim. Faz parte, mas o que não pode acontecer é você permanecer nesse desespero, né? Você precisa levantar e dizer assim: meu filho, minha filha, a minha Precisa de criança, essa pessoa, meu sobrinho, meu neto, seja quem for, precisa de mim. E eu preciso me levantar daqui e buscar ajuda. E essa ajuda, ela precisa ser não só técnica, profissional, porque precisa também. A gente não pode colocar tudo na fé, né? A fé, claro que é importante, mas primeiro você precisa buscar ajuda profissional, é, fonoterapeuta, psicólogo. É importante. Mas, assim, sobretudo a fé em Deus. E essa fé que a gente sempre teve, né? Ela nunca nos abandonou, a fé em Deus. Então nós temos um Deus que é Deus que pode todas as coisas. É Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, que fez os maiores milagres da humanidade. E nós colocamos a nossa fé diante dessa dificuldade nossa nesse Deus que pode todas as coisas. Então, a gente uniu os dois, essa ajuda técnica, profissional e a fé que nós temos no nosso Deus. E ele nos ajudou, ele nunca nos abandonou. Então, ele nos fez superar, passar cada fase difícil. A gente sentia que não estava sozinho, a gente sentia que tinha um Deus nos segurando, nos carregando até mesmo, né? Então, por que é importante a gente ter essa fé nesse Deus poderoso? Porque é Ele que nos faz superar, né? Chegar onde a gente quer chegar. Sim. E a gente nunca se sentir sozinho. Sempre ter a certeza que Deus está conosco nessa batalha. Né? Então, o que eu quero falar para nossos espectadores é isso. Não permanecer nesse luto, nesse desespero, porque vai passar, é uma fase que você vai conseguir superar, porque você tem um Deus que é poderoso, que é o Deus que pode tudo, todas as coisas. Perfeito. Omar? a minha fala, assim, também, diz assim, os dados, né, eles têm crescido muito, né, em termos de nossos autistas. E o nosso município ele já desenvolve um trabalho até mesmo de educação, de inclusão social para crianças que são especiais. Tem um acompanhante, né, o profissional que acompanha, né, o facilitador que ajuda também. Então, o município tem investido, mas a gente ainda sente, vou falar pela questão dos autistas, né? A gente ainda sente a necessidade de ter um centro de reabilitação, né? Com mais atividades, né? E seja criados, sim, pós-diagnóstico e serem criadas, assim, políticas, né? De inclusão social, seja feito um investimento maior, né, nas nossas crianças que têm um potencial e que pode ainda produzir muito e cooperar também para o desenvolvimento na sociedade. Então, assim, a gente faz um apelo também, né, ao poder público que olhe com mais atenção também para os nossos autistas, além dos investimentos que já são feitos, que eu parabenizo também o nosso município na gestão do nosso prefeito, mas que ainda pode melhorar muito, né? Ainda pode fazer mais e certamente vai ter aqui a gratidão de muitas famílias Muitas famílias e de muitos serão pais. alcançadas. Serão alcançadas, serão contempladas pelos benefícios que podem chegar também na vida do seu filho, do seu familiar, né? Que são especiais. Então, eu quero aqui agradecer, Samuel, pelo, pela oportunidade de poder falar, né? Abrir esse espaço aqui, nos dar essa voz, que a gente possa alcançar muitas vidas. E eu quero agradecer, de coração e direcionar a palavra também, minha fala, aos pais, aos familiares que estão recebendo um autista na sua família, que estão tendo um diagnóstico. Não se desesperem, né? Fique tranquilo, vai passar, tem tratamento, tem acompanhamento. Você precisa amar, compreender e entender. Você vai facilitar a vida do seu filho e ele vai desenvolver muito e você vai ainda se orgulhar muito, né, do seu autista. Tá? Que Deus ele possa abençoar a vida de muitos pais, encorajar, fortalecer cada vez mais para você encarar esse desafio e estar nele e sair dele vencedor.
né? Perfeito, perfeito. Nós que agradecemos, como já falei, muito obrigado, presbítero Michael, irmã Dayana, por estar aqui conosco, por participar desse momento, por trazer a experiência da vida de vocês, tá? Nós agradecemos e esperamos que você tenha sido alcançado, impactado por essa mensagem que trouxemos hoje aqui. Queremos te convidar a nos acompanhar. Quem sabe você está chegando nesse vídeo, mas nós temos outros que gravamos em outros momentos. Queremos te convidar a assistir, a comentar, a curtir, compartilhar e estar conosco. Muito obrigado a todos. Chegamos ao final de mais um EP do Vozes de Fé.